Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula do Sistema Nervoso. Sou o professor Fabiano Vale. Sugiro a todos que peguem caneta e caderno, façam as suas anotações, porque esta aula já vai começar. Bem, então hoje o nosso tema é Sistema Nervoso. E você, já se perguntou para que serve a cabeça? O que tem dentro da caixa craniana? Bom, não é para enfeitar o pescoço que ela está aqui. Brincadeiras à parte, a cabeça guarda a parte mais sofisticada do nosso corpo. O cérebro, o órgão mais importante do sistema nervoso que controla tudo, que controla todo o nosso corpo. Bem, o cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso que controla todo o nosso corpo e é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Bom, as ações voluntárias são aquelas que nos permitem ter vontade própria, como comer, falar, brincar, mexer os dedos e muitas outras funções. Já as ações involuntárias são aquelas que fazemos sem perceber, como bater o coração, aquilo que nós estudamos no sistema circulatório, lá o nódo sinoatrial, ritmo cardíaco, também como respirar, e aquelas que o corpo faz mesmo quando estamos dormindo. As células nervosas, conhecidas como neurônios, processam todas as informações, fazendo com que o cérebro execute todas as suas tarefas, suas funções. É como se o cérebro fosse uma empresa e essas células as operárias. Ao contrário da maioria das células do nosso corpo, que morrem e logo são substituídas por outras, os neurônios não se regeneram, ou seja, quando elas morrem, não aparece ninguém para ficar no seu lugar. Bom, existem algumas pesquisas, já mudando, já meio que acrescentando algumas somas nesse conceito, que iremos discutir em uma outra aula. Bom, vamos falar então das divisões do cérebro. Então, vamos aqui. Pimba, vamos lá. O sistema nervoso, então é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber, identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do nosso próprio corpo, e elaborar respostas que se adaptem a essas condições. Então temos aqui a organização do sistema nervoso, Sistema nervoso central, conhecido como SNC, encéfalo. Então vem encéfalo, cerebelo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, mesencéfalo, ponte bulbo e a medula. O encéfalo possui aí cerca de 1,2 a 1,4 kg nos adultos e está localizado na caixa craniana, a qual serve para fornecer proteção. Dividido em três partes, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Bem, então o sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. E é devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir, reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta, frio, calor, e até mesmo no interior do nosso corpo. O encéfalo é uma região do sistema nervoso central, o SNC, e está situado dentro do crânio, estrutura que fornece proteção ao órgão. O encéfalo é o principal centro de controle, sendo constituído por bilhões de neurônios. E ele é dividido em três partes, cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Além do próprio crânio, o encéfalo também é protegido pelas membranas, conhecido como as meninges. São camadas sobrepostas, que também nós iremos já falar delas. O cérebro é a maior parte do encéfalo, está localizado acima do diencéfalo e do tronco encefálico. É a parte mais desenvolvida do encéfalo humano. Então, cerca aí de 78 a 90% do peso do encéfalo se deve a essa massa, essa massa do cérebro, que se divide em duas porções, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, conectados pelo corpo caloso. Então, aqui nós temos a imagem constituída cerca de
cerca de 70 a 90% da massa encefálica, né, o cérebro. Sua superfície é bastante preguiada, né, dividida em dois hemisférios. E nós temos aqui então as divisões, né? Então temos o córtex, que é a parte externa, né? O córtex é substância cinzenta, né? Composta por corpos neuronais, e a região interna, que é constituída por substâncias brancas, né? Que são chamadas de dendritos e axônios. Então nós temos aqui o córtex cerebral, substância cinzenta, as fissuras dos hemisférios, substância branca, e temos também aqui, né, outras composições, o tálamo, ponte, bulbo e o cerebelo, a qual nós iremos discutir. Bem, o sistema... Opa, aqui... Bom, o sistema nervoso, né, central, então nós vamos falar um pouco aí das suas funções. Bem, funções, né, sensações, atos conscientes e voluntários, como os movimentos, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentido e equilíbrio. Podemos ver aqui na imagem, então, que nós temos várias funções. Bem, o nosso cérebro pode ser considerado o centro da nossa inteligência, memória, consciência, linguagem. Ele também, em colaboração com outras partes, né, do encéfalo, que controla as sensações e os órgãos efetores, aqueles que respondem ao estímulo do sistema nervoso. O cérebro é dividido em duas partes, né, telencéfalo e diencéfalo. Então nós vamos falar um pouquinho deles agora. Temos aqui então o telecéfalo e o diencéfalo. Opa, peraí, aqui, aí. Então nós temos o cérebro, né, telecéfalo e diencéfalo. Vamos falar um pouquinho deles então. O telencéfalo e diencéfalo, né? O telencéfalo é a maior parte do cérebro que possui, né, uma estrutura com giros e sulcos cerebrais. O telencéfalo também é dividido em duas partes, né? Duas metades, né, chamadas de hemisfério, né, direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo são separados por uma fissura, denominada de fissura longitudinal do nosso cérebro. Os hemisférios são divididos em 4 lobos, sendo eles o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo occipital. Bem, o diencéfalo é uma parte menor, aliás, o diencéfalo é a parte menor do cérebro e está localizado na região central. E o diencéfalo é constituído pelo tálamo e pelo hipotálamo. Tálamo e hipotálamo, vamos falar um pouquinho deles, né? Então, um delay aqui aqui. Bom, tálamo e hipotálamo. Presentes na região inferior do cérebro, né, o tálamo, que tem como função, né, a reorganização dos estímulos nervosos e a percepção sensorial, no caso também a consciência. O hipotálamo, regulador da homeostase corporal, temperatura, apetite, balanço hídrico, controle da hipófise, a neurosecreção, regulação do comportamento emocional e o controle endócrino, né, qual nós já discutimos e já vimos. Bem, o hipotálamo é uma região do encéfalo, né, então vamos falar aqui, né, o hipotálamo está localizado sobre o tálamo e é considerado o elo integrador entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E apesar de ser uma área pequena, o hipotálamo apresenta uma grande quantidade de funções importantes para o funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, né, o hipotálamo se relaciona com a regulação do apetite, da sede, da temperatura, da pressão arterial. Também produz hormônios, como o hormônio antidiurético e a ocitocina. O hormônio antidiurético está ligado na reabsorção na água pelos rins, enquanto a ocitocina, dentro de outras funções, está relacionado com a contração uterina e também a produção, né, ejeção de leite pelas glândulas mamárias. O tálamo é a região da grande importância funcional, né, atua como estação retransmissão para os principais sistemas, né, sensitivos, né, exceto o próprio olfatório. Está ainda implicado com o controle da motricidade, né?
no comportamento emocional e do grau da ativação do córtex. Veja como é de grande importância. Bom, seguimos aqui então. O cerebelo, né, responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo tônus e vigor muscular, orientação espacial e coordenação dos movimentos. Temos aqui a divisão, né, tronco encefálico, né, mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Temos aqui então as regiões propriamente ditas e descritas. Bom, o cerebelo, né, é uma região do cérebro que tem a função de controlar movimentos voluntários do corpo, postura, aprendizagem motor, equilíbrio e tônus muscular. Recebe, né, informações, né, da posição de articulações, comprimento dos músculos, estímulos auditivos e visuais. Além disso, ele ajusta os impulsos do cérebro a partir dessas informações, né? Então nós temos aqui, por exemplo, né, os movimentos voluntários do corpo, né, o controle, a postura, a aprendizagem motora, o equilíbrio e o tônus muscular, né? Mesencéfalo, recepção e coordenação das contrações muscular, postura. Ponte, né, manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular. O bulbo, controle dos batimentos cardíacos, controle dos movimentos respiratórios, controle da deglutição, né, o engolir. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, da nossa medula espinhal ou espinal. Cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre por toda a coluna vertebral, aloja-se dentro das perfurações das vértebras da medula espinhal e parte dos 31 pares de nervos raquidianos. Então nós temos aqui o cérebro e a medula espinal. Temos aqui a medula espinal, raiz dorsal, e nós temos os nervos espinhais e a própria medula espinal. Bom, vamos falar um pouquinho delas então. A medula espinal é uma estrutura do sistema nervoso central e está localizada no interior do canal vertebral, se estendendo desde o forame magno, qual nós vimos no sistema esquelético, até o nível da primeira e da segunda vértebras lombares. Sua anatomia reflete a sua função, conduzir impulsos aos nervos entre o encéfalo e os demais órgãos do tecido do corpo, além de viabilizar os arcos reflexos. Assim como o encéfalo, a medula espinal desenvolve-se a partir de um tubo neural na medula. Inclusive, observa-se um canal central ao qual é remanescente da cavidade deste tubo. É um canal que circula líquido, né? O líquido conhecido como líquido cefalorraquidiano, também chamado de cérebro espinal. Bom, vamos aqui então, juntamente com o cérebro, a medula espinal forma o sistema nervoso central, né? Então nós podemos aqui ver, olha, vamos falar aqui um pouquinho das funções, né, para não se perder, né? Aqui está um pouquinho, opa, volta, que aqui é o arco reflexo, ainda não, tá? Vamos aqui. Funções da medula, né, recebe informações das diversas partes do corpo e as envias para o encéfalo, vice-versa. A medula espinal também é responsável pelos atos reflexos, reflexo medular, ao qual nós já vamos discutir. Uma coisa bem legal. Bom, o que é medula espinal? Vamos só falar um pouquinho, tá? A medula espinal também é chamada de medula espinal. É uma porção alongada do sistema nervoso central. Pode possuir aí cerca de 45 centímetros de comprimento em homens e talvez até 42 centímetros em mulheres. É uma pequena variação. Ela se encontra dentro da coluna vertebral, como nós já falamos. Também conhecida como espinha dorsal. É importante, né, a gente nós sabermos desses termos, né, para não nos confundirmos. E estende-se desde a parte do bulbo e ocupando o espaço que segue do forame magno até a junção entre a primeira e a segunda vértebra lombar. E a partir desse ponto até as vértebras sacrais, né? Encontram-se apenas raízes nervosas, que são feixes de fibras nervosas
que são prolongamentos de células nervosas que se entende a partir da medula. Responsável por conduzir as informações por diversas regiões do organismo, né, para o nosso encéfalo, desde para outras regiões. Essas informações são transmitidas por meio dos chamados impulsos nervosos. Além disso, ela atua de forma independente do cérebro, sendo responsável pelos chamados atos reflexos, né? Então, a medula espinhal ela é responsável por conduzir informações de diversas regiões do organismo para o encéfalo. E também nós temos também as respostas, né, do chamado atos reflexo, que são respostas involuntárias, rápidas do organismo mediante a determinados estímulos. Seria como uma proteção? Bem, o que seriam os atos reflexos, né? Isso é de grande importância. Então, temos a medula espinhal e o reflexo medular. A medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. Então, nós temos aqui uma imagem muito importante, né? Nós temos aqui o receptor sensorial, e aqui nós temos um neurônio sensitivo, que nós chamamos de aferentes. Então, existe aqui, né, a placa motora, nós temos então esses neurônios sensitivos, que, logicamente, que eles vão captar isso muito rapidamente, vão levar essa resposta até a medula espinal, e teremos, então, como resposta a condução pelo neurônio eferente, que é o neurônio motor, a resposta diretamente nessa região onde demonstra a imagem. Bom, deste outro lado, nós temos também uma outra forma de resposta, né? De repente, você está com a sua mão e toca no alfinete, poderia também ser uma vela acesa. E aí tem o receptor sensorial, que é o neurônio sensitivo, sensitivo de sentir. Olha que legal, né? Então, vem aqui então a captação desse estímulo, vem diretamente aqui ao neurônio associativo, que ele faz uma associação, né? Então, ele recebe e devolve e conduz essa informação ao neurônio eferente, ao neurônio motor. Então, recebeu a resposta, né? Captou a mensagem de dor, chegou na medula espinal, veio para o neurônio associativo. E aí, em seguida, rapidamente, essa informação foi conduzida como resposta para o neurônio motor eferente. E aí, automaticamente, nós tiramos a mão. É a mesma coisa, se você tá ali, vai dar uma forcinha, enfim, vai fazer uma limpeza no seu fogão, e aí alguém foi lá, esquentou algo, fez um café, esquentou um leite, enfim, você não sabia. Você colocou a mão lá, rapidamente você tira. Olha que bacana, isso é o ato reflexo, isso é o modo de defesa. Por exemplo, se você está caminhando e passa a mão numa planta e ela tem um espinho, você tira na hora. Você grita. Já pensou se essa resposta tivesse que ir até o nosso encéfalo e retornar? Nossa, está quente, está queimando, é melhor eu tirar a mão. Também não seria assim, tá? Mas é importante nós entendermos que também é um sistema de defesa, um sistema de resposta rapidamente. Então aqui, ó, receptor sensorial, né? Neurônio sensitivo, então você captou com o neurônio sensitivo, o aferente, e aí o neurônio, está aqui o gânglio, né? Então foi chegando aqui a mensagem. O neurônio associativo que faz a ligação, né, entre os dois. Então, nós temos aqui, olha, um associativo. E aí vem a resposta rapidamente. Tira o dedo, porque vai queimar. Nós nem pensamos e já tiramos, né? É muito rápido, até mesmo antes de ficar com aquela dor intensa, né? Bem, é importante, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar ainda das meninges, né? Bom, os atos reflexos, então, são respostas rápidas involuntárias. Porque nós não ordenamos essa resposta. Então, é independente da nossa vontade que o nosso corpo produz quando recebe esse estímulo. A resposta é formada pela própria medula, o que significa dizer que a mensagem gerada pelo estímulo não precisa chegar até o encéfalo para que uma resposta seja feita, seja criada. Como vimos na imagem, a retirada do dedo, quando encostado inadvertidamente, é numa superfície quente. É rápido, nós tiramos ao mesmo tempo. E é igual aquela imagem também que nós vimos, né? O martelo no joelho. São exemplos clássicos de atividades reflexas
ou, como chamamos, ato reflexo. São realizados automaticamente. O cérebro é informado sobre a sua execução, mas não foi dele que partiu a ordem para que fosse feito o movimento. O movimento executado é chamado então de ato reflexo ou apenas reflexo. O caminho percorrido pelo impulso nervoso que levou à execução desses movimentos é o arco reflexo. Bem, no arco reflexo simples, o impulso percorre 2 neurônios quando o tendão, né, do músculo da coxa, né, inserido na patela ou osso no joelho é estimulado pelo martelo. Pam! A distensão estimula os receptores presentes e aí gera então esse impulso nervoso, né, que é transmitido do neurônio sensitivo ao neurônio motor e deste para o músculo que se contraiu, levando você ou seu cliente ou seu amigo chutar o ar. Cuidado, hein? Não vai praticar isso, vai machucar o amiguinho. Né? Então seria então o ato reflexo patelar. Bom, o ato reflexo é composto então, né, do impulso, né, que percorre 3 neurônios. Né? Então quando nós falamos, né, do impulso nervoso, nós estávamos aqui falando do impulso patelar, e aí nós vamos falar um pouquinho então do que ocorre nessa geração, né, quando você coloca o dedo ali, né, naquele preguinho, naquela agulha. O reflexo é retirado, né? Então nós temos aí o reflexo composto, pois é uma participação do neurônio sensitivo. Vocês percebem que numa imagem do patelar nós não temos o associativo, no outro nós temos. O ato reflexo, né, da retirada, né? Neste caso, o arco reflexo é composto, pois não há participação do neurônio sensitivo no neurônio associativo. Então nós temos de um lado, no reflexo patelar, nós não temos a participação do neurônio associativo e do outro nós temos sim a participação do associativo. No arco reflexo composto, o impulso percorre 3 neurônios. O estímulo é percebido pelo neurônio sensorial, cujo corpo celular se encontra no gânglio, né, sensorial localizado ao lado da coluna vertebral do neurônio. Por meio de uma sinapse, o impulso é transmitido para o neurônio associativo, localizado integralmente na medula espinal. Na mesma região sináptica, né, o impulso nervoso também, né, ele atinge as terminações de outro neurônio que transfere as informações. Então, o aferente, né, que é o sensitivo, passa para o associativo e dá a resposta para a placa motora. Bem, o arco reflexo, né, nós acabamos de citar. E aí, então, vamos agora falar um pouquinho, né, das nossas 3 delicadas membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central, SNC, dura mater, aracnoide e pia mater. Observe bem essa imagem, muito bem descrita. Bem, enquanto nós estamos aqui olhando essa imagem, vamos escorrer um pouco sobre o assunto, né? As meninges são membranas, né? Dura mater, aracnoide e a pia mater. Tecidos, né, compostos por tecido conjuntivo que encobre todo o sistema nervoso, né, central e tendo a proteção como uma de suas grandes funções. Dura mater, membrana mais externa e espessa, está ligada ao periósteo, né, aquela membrana que reveste os ossos, neste caso os ossos do crânio. Na medula, ela não se liga ao periósteo da coluna vertebral, forma, né, o espaço epidural. Nesta região, nessa região que está entre a dura mater e a aracnoide, em casos de patologias, podem surgir cavidades subdurais, aonde pode ocorrer o acúmulo de sangue. Aracnoide, que recebe este nome pela estrutura ser parecida com uma teia de aranha. Membrana situada entre dura mater e pia mater, né? A parte que se liga à dura mater apresenta-se sob forma de membrana, e a parte que se liga à pia mater é constituída por estruturas que formam a cavidade, o espaço subaracnoide, onde se encontra o líquido cérebro-espinal, ou líquido cefalorraquidiano, ou líquor, né? Né? Aracnoide forma algumas expansões que perfura a dura mater e termina em dilatações dos seios venosos, onde ocorrem as transferências de líquido cefalorraquidiano para o sangue.
O líquido cefalorraquidiano, ele fornece proteção, proteção contra choques, choques mecânicos, né, lógico, né, e regula a pressão interna do sistema nervoso. Pia mater, né, então é a membrana do tecido nervoso, mas não entra em contato direto com ele, pois entre a membrana e os tecidos encontram a camada de prolongamento de astrócitos, né, que são células abundantes do sistema nervoso central, que possuem um formato de estrela, por isso é que esse nome astrócitos, nós vamos ver nas sinapses, tá? Só para a gente falar um pouquinho, né, astrócitos vem de astro, né, estrelas, né, e cito vem de célula. E são responsáveis pela função como regulação de neurotransmissão nas fendas sinápticas, né, no controle das substâncias extracelulares. Quando nós falamos de sinapse, estamos falando, né, das comunicações entre os neurônios. Nós já vamos ver numa próxima aula, né? Bom, não sei se... Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar da meningite, que é uma infecção das meninges, que é causada por vírus, por bactérias, ou até por choques, por fungo, etc. Bom, e aí tem alguns sintomas que são clássicos, né? Febre, dor de cabeça, rigidez na nuca. Aparecimentos de sintomas, né? No caso, né? Obrigatoriamente, né? Tem que ser muito rápido para procurar um médico e tal e fazer aí o diagnóstico, né? E evitando assim complicações. Falamos um pouquinho simplesmente da meningite, depois eu vou mandar um artigo para vocês, porque são inflamações da meninge, né? Então, as 3 camadas, né, que nós vimos, né, umas sobrepostas, né, dura mater, aracnoide e pia mater, são elas que cobrem, né, que elas são membranas que recobrem, né, tecidos conjuntivos que recobrem com a função de proteger, de nutrir, né, o nosso encéfalo. Então nós temos aqui então a caixa craniana, e aí nós temos então a pia mater, a aracnoide e a dura mater e os vasos sanguíneos, né? Bom, temos também essas mesmas 3 membranas, né, sobrepostas, ela também protege também, serve como proteção para a nossa medula espinal. Então temos aqui então a dura mater, a pia mater, né, e a aracnoide, fazendo também esse processo de proteção, nutrição e revestimento. Bem, neste momento, então, nós finalizamos esta aula. Depois falaremos também do sistema nervoso periférico, daremos continuidade, e depois um pouco da sinapse. Obrigado a todos. Não esqueçam de fazer as suas anotações, de ler os slides, depois discutiremos em sala de aula. Obrigado a todos e até a próxima aula.